Olá, terceiro ano. Hoje, quarta-feira, 26 de maio, e estamos aqui para a nossa aula de ciências. E, vamos precisar do livrinho, tá? Na semana passada, nós fizemos uma revisão sobre os conteúdos presentes na primeira atividade avaliativa, que vocês ainda terão outras, certo? E, antes disso, nós falamos sobre vários assuntos, né? No decorrer do ano até agora, né? Até essa parte, né? Nós estamos praticamente já quase na metade do ano, nós estamos terminando o mês de maio já. E nós já estudamos a parte da astronomia, né? Falamos de planetas, da Lua, falamos sobre os movimentos da Terra, falamos também sobre as camadas do nosso planeta, né? E nós, na aula passada, fizemos uma revisão com os conteúdos que constam nessa atividade que vocês fizeram, né? Que, inclusive, está lá no papelzinho, que a data de entrega é hoje, seria ontem, né? No caso, dia 25, né? E, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, aí nós começamos, né? Nas aulas anteriores da revisão, nós falamos sobre a água, né? Então, nós vimos como a água é importante, nós vimos que a água, ela faz vamos dizer que seja um passeio pela natureza, que é o que a gente chama de ciclo da água. Essa água vem para a natureza em forma de chuva, de neve ou de granizo. O sol evapora, né, as águas das plantas, dos animais, até a nossa água mesmo, né, evapora a água dos rios, dos mares, dos oceanos. Essa água vai para a atmosfera, forma as nuvens, que depois vai cair em forma de chuva, neve ou granizo novamente. E tem uma parte dessa água que não é evaporada. Então, o solo infiltra essa água e assim vai formando os lençóis subterrâneos de água, né? Então, a gente viu que a água ela vai e volta, tá? Vamos dizer assim, né? E a gente começa falando lá na página 58 sobre o desperdício de água. Infelizmente, ainda é muito grande. Tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente desperdiça água, mas a gente não tem noção de quanta água a gente desperdiça. Muitas vezes, o simples fato, né, a gente sabe agora na época da pandemia, os médicos estão aconselhando a gente a lavar as mãos mais vezes, né, do que se lavava antigamente. E o que é que nós estamos vendo com tudo isso? Nós estamos utilizando mais água, né? E muitas vezes a gente molha a mão, aí vai passar ou sabão líquido, ou sabão em barra nas mãos, e a gente deixa a torneira aberta. Aí você diz assim, mas é rápido. Mas vai gastar mais água, né? Se todas as pessoas forem lavar as mãos e fizerem isso, então veja só quantos litros de água serão gastos. A gente vai enxaguar os pratos, vai tomar banho e vai se ensaboar se deixar o chuveiro aberto. E diz assim, mas eu tomo banho rápido. Mas eu lavo o prato rápido. Mas mesmo assim, né, a gente ainda termina desperdiçando mais água por isso. E tem algumas atitudes que a gente pode fazer, coisas simples. Se a gente vai fazer uma determinada atividade, a gente pode fazer de um outro jeito. E a gente vai conhecer que jeitos são esses da gente economizar água, certo? Lá na página 58, onde começa, vocês têm aí 3 imagens. A primeira imagem, lá em cima, está mostrando a sujeira, né? A grande quantidade de sujeira que a gente está vendo na água, aqui em cima. Vocês estão vendo? Na outra imagem, a gente tem a parte aí das geleiras, né? Tem até, inclusive, uma parte derretendo, né? E na última imagem, a gente tem o desenho de uma privada.
Mas por que é que essa privada está aí no meio? Na Terra, né, a gente já falou várias vezes, mas só para a gente relembrar, a Terra, ela é conhecida como planeta azul e também como planeta água, por causa da grande quantidade de água que existe nela. A Terra, ela tem cerca de 70% de água. Cerca de 70% da Terra é coberta de água. Inclusive, tem alguns estudiosos, né, alguns teóricos que dizem que houve uma grande inundação e as partes da Terra que secaram viraram os continentes. E essas partes que continuaram com água ficaram sendo os oceanos, né, que são as grandes correntes de água que nós temos em nosso planeta. Inclusive, o nosso país, o Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. E uma coisa boa é que o Brasil, ele tem em torno de 20% de toda a água do mundo. Isso é bom e é ruim. É bom, né, porque isso mostra que nós temos uma boa quantidade de água. Mas se torna ruim porque se a gente aqui vai desperdiçar mais água do que outros países, então a tendência da água acabar mais rápido é maior, tá? O ruim também, o lado negativo também é que nosso planeta, apesar de toda essa água que nós temos, cerca de 97% dessa água é salgada. E a gente sabe que a água salgada não dá para a gente consumir, não dá para a gente usar no nosso dia a dia. Mas a gente pode fazer o processo de dessalinizar a água. Alguns países já fazem esse processo, né? Que dessalinizar a água é tirar o sal da água para poder torná-la própria para o consumo. O problema disso tudo é que é um processo demorado e é um processo caro, né? Então, o ideal mesmo seria que as pessoas economizassem água, né? Que isso aí seria melhor para todo mundo, né? Inclusive para o próprio planeta, né? Sairia mais barato, né? Então, esse dinheiro ele já poderia ser investido em outras coisas. Então, ó, água doce e salgada, nós temos aqui uma representação, ó, 97,5%, né? Praticamente o quê? 97, 97,5%. Mares e oceanos, né? Da água de todo o planeta, né? Água salgada. 2,5% água doce. E onde é que a gente encontra essa água doce? Nos rios, nos lagos, não é? Aí nós temos uma outra parte aqui, ó, também, que é a água das geleiras e das calotas polares. Também é um outro tipo de água que não serve para a gente. Essa água, ela está congelada também, tá? E quando a gente fala que o planeta ele é coberto de cerca de 70% de água, a gente também está incluindo aí, ó, água doce, água salgada, água dos lençóis de água, né, os lençóis subterrâneos, e as geleiras também. Tudo isso aí está incluído nesse 70%, tá? É, então, a água, ela é poluída por várias coisas. Uma delas, o esgoto. Tem muitos lugares que não tem saneamento básico. Saneamento básico é o quê? É a coleta do esgoto e a coleta de lixo, né? Coleta de esgoto são aqueles tampões, aqueles bueiros que nós vemos nas ruas. Então, as pessoas utilizam as águas em casa e essa água vai para aqueles bueiros, né? Para ali para o esgoto, para poder ser tratada, tá? E o que é que acontece? Muitas pessoas não têm. Aí, ou elas jogam o seu esgoto num local aberto, ou então elas procuram um rio próximo e fazem isso aqui que a gente está vendo na imagem. Então, tem fezes que caem aí, produtos de limpeza, produtos de higiene, caem tudo aí. Todas as águas que são usadas nas casas. Então, vocês imaginem o problema que isso gera para a natureza. Então, isso gera um sério problema para a natureza, né? Porque vai poluir
todas as águas, vai contaminar, né? Nós temos também a poluição por lixo, né? Muitas pessoas jogam lixo no canal, jogam lixo no rio que tem perto de casa, e isso aí vai deixar a água suja também. Inclusive, vai matar os seres vivos que estão presentes nessa água, né? Mata os peixes, tartarugas, certo? Infelizmente, a nossa água é muito poluída. Poluição por óleo, né? Muitas vezes aqueles grandes navios derramam óleo no mar, né? E, inclusive, há uns 3 anos, mais ou menos, teve um derramamento de óleo nas praias daqui do Nordeste. E o óleo, ele é praticamente impossível você retirar o óleo por completo da água. Então, ele causa essas manchas, mata os animais. Uma pessoa, por exemplo, se ela for tomar banho na praia, num local assim, ela pode ter problemas de pele, pode afetar a saúde dela, certo? Então, a gente vai ver agora algumas dicas para economizar água. Vocês estão vendo que tem os números que começam lá na página 58, ó. Número 1, o desenho da privada tem assim: usar descarga sanitária só quando for necessário, bem como evitar vazamentos que vierem a surgir. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa utilizar a descarga com responsabilidade, né? Então, você, né, essas descargas de hoje em dia, a gente pode controlar melhor, né, porque a gente aperta e ela sai a quantidade de água até a gente apertar, né? Ela pode apresentar alguns problemas e ficar vazando. Então, o ideal é que esse vazamento seja consertado. Muitas vezes o vaso sanitário também ele vaza por baixo. Então, o ideal também é que esse vazamento também seja consertado, né? Mas outros vazamentos em geral, né? Por exemplo, se a gente passa por uma rua, tem um cano estourado, se tem uma torneira pingando na nossa casa, se o chuveiro está pingando, então a gente precisa consertar todos esses vazamentos para que não se gaste mais água do que o normal, certo? Olha a questão dos vazamentos, né, que eu falei ainda agora. Às vezes a pessoa tem uma caixa d'água em casa, a caixa d'água está vazando, tem uma torneira vazando, o registro, né, que é o hidrômetro da nossa casa está vazando. Então, se o vazamento for na rua, a gente pode chamar a Compesa, né, que é o órgão responsável aqui em Pernambuco por essas ações com a água, né, por distribuir água, por tratar água, né, por consertar esses vazamentos, né? Aí o 2 tem assim: lembrar os responsáveis de consertarem os vazamentos de sua casa. Isso é muito importante para evitar também o maior desperdício de água. Outro exemplo aqui, né? Deixa eu só ler o 3 logo. 3. Chamar a companhia de água da sua cidade sempre que observar algum cano estourado na rua. Às vezes a gente vê, né, aquela água limpa toda se perdendo ali porque existe um cano estourado, né? Chuveiros e torneiras abertos, ó, quando necessário, né? For escovar os dentes, enquanto você passa a escova nos dentes, fecha a torneira. Enquanto você ensaboa as mãos, um prato, uma roupa, fecha a torneira também. Enquanto você se ensaboa, fecha o chuveiro também, né? Aí no 4 tem assim: tomar banhos rápidos e deixar o chuveiro fechado enquanto estiver se ensaboando. 5. Fechar a torneira enquanto estiver escovando os dentes ou ensaboando as mãos, né? Então, são atitudes pequenas que a gente precisa fazer para poder economizar água, né? E são atitudes fáceis também, né? Por 6, ó, deixar separada uma pequena quantidade de água para ensaboar os pratos e utensílios. Use a torneira apenas para enxaguar, né? Em um recipiente, bacia ou balde, colocar cloro ou outro similar para desinfectar frutas e verduras, né? Para a pessoa não precisar estar lavando uma por uma. Então, você bota uma bacia com uma pequena quantidade de cloro, coloca as frutas, verduras ali de molho, que assim vai matar os micro-organismos que existam nelas, né?
Juntar, no 8, juntar roupas para que sejam lavadas de uma única vez. Tem gente que quer lavar roupa todo dia. Aí tem uma blusa suja, quer jogar na máquina. Mas uma blusa só, o que a máquina vai gastar de água, vai gastar para várias peças. Então, a gente tem que juntar essa roupa para poder colocar de uma vez na máquina. Né? Então, vão ser menos lavagens, menos água para a gente poder gastar. Né? O 9, evitar a lavagem excessiva de carros. E quando lavá-los, utilizar baldes e não mangueira. Né? Você coloca um balde, você pega um pano, né, uma flanela, e você vai limpando, passando no carro. Né? Porque você usar a mangueira, você vai gastar muito mais água. 10. Evitar o desperdício de água com brincadeiras. Né? Tem gente que quer estar brincando com a água e assim vai desperdiçando muita água. Né? Lavar a área externa da casa só se for muito necessário. Varrer é o mais adequado. Tem gente que quer tirar todas as sujeiras com a mangueira. Então, vai gastar muitos litros de água. Né? Então, o ideal é que você vá varrer. Só se tiver, assim, algo extremamente sujo, aí você pode utilizar a água. 12. Regar as plantas apenas com o regador. Porque o regador ele economiza água e a planta vai receber a quantidade suficiente de água. Né? 13. Não jogar lixo nos rios e nos lagos. Né? Outra forma também da gente preservar essa água. Olha aqui, ó, o rapaz lavando o carro com um balde, né? Varreu o quintal, ó, tem gente que quer tirar essas folhas com a mangueira, né? Então gasta muito, tá? E agora a gente vai fazer as páginas 60 e 61. Primeiro quesito, responda a pergunta a seguir. Vocês estão vendo? E aí tem assim, por que é importante evitarmos o desperdício da água? Por que é que a gente tem que evitar o desperdício da água? Para que a água não falte no futuro, né? Ou para que não nos falte água no futuro. O certo é que se a gente continuar desperdiçando água, no futuro a água vai poder acabar. Então, para que ela não nos falte no futuro, né? No segundo quesito, a gente tem assim, analise a tirinha com atenção e depois responda as perguntas. A gente está vendo aí uma criança tomando banho e tem assim, lembrei-me de lavar o cabelo. Lembrei-me de lavar o corpo. Só não me lembrei de economizar água. Letra A. O que aconteceu na tirinha? A água acabou por quê, né? A água acabou porque o menino deixou o chuveiro ligado durante todo o banho, né? A água acabou porque o menino deixou o chuveiro ligado durante todo o banho. Se nas horas certas ele tivesse fechado o chuveiro quando ele foi passar o shampoo, quando ele foi passar o sabonete, será que isso teria acontecido? Não, né? Letra B. A atitude do menino foi correta? Justifique sua resposta. Não, né? Ele deveria ter fechado o chuveiro, né, enquanto se ensaboava, né, para poder evitar esse desperdício, certo? Olha aí a correção. Então, vocês estão vendo aí, né, a correção. E lá na página 61, vocês têm assim, observe a cena a seguir. A gente está vendo que tem uma pessoa lavando o carro, né, com a mangueira. E lá do outro lado da rua tem uma pessoa lavando a calçada e tem as crianças brincando com água. Né? Aí tem assim,
Letra A. Liste atitudes que demonstram o desperdício de água observadas na cena. Né? Então, o quê? Homem lavando o carro com a mangueira ligada. Né? Homem lavando o carro com a mangueira ligada. Mulher lavando a calçada com uma mangueira. Mulher lavando a calçada com uma mangueira. E crianças brincando com água. Né? Crianças brincando com água. Certo? Daqui a pouco eu posto a correção, tá certo? Então, caso você não tenha pego alguma parte, não se preocupe. Letra B. Qual seria a atitude correta a ser tomada para cada ação de desperdício mostrada acima? Então, o quê? Lavar o carro com balde, varrer a calçada em vez de lavá-la, evitar brincadeiras que desperdicem água, né? Lavar o carro com balde, varrer a calçada em vez de lavá-la e evitar brincadeiras que desperdicem água, certo? Então, está aí a correção, tá certo? Da letra A e letra B. O quarto quesito, certo? No quarto, nós temos: você conhece algum local em que há desperdício de água? Caso sim, qual atitude poderia ser adotada para acabar com esse problema? Tá? Então, lembrando, é uma pergunta pessoal também. Você vai dizer se conhece algum local que desperdiça água, tá certo? E o que é que poderia ser feito para acabar com esse problema, tá? Então, tá aí a correção, caso você tenha perdido alguma parte, tá certo? Então, ó, a atividade de casa, página 62, tem assim. Quinto, elabore um cartaz no espaço ao lado para conscientizar as pessoas a não desperdiçarem água. Vocês podem fazer um desenho, escrever frases nesse espacinho, né, que vocês têm aí de lado. Sexto, observe a imagem. O que Clara deve fazer para evitar o desperdício? A gente está vendo que no cano aí da casa dela está tendo vazamento. Então, o que é que ela pode fazer para que não tenha esse desperdício? Né? Sétimo, e você? Como utiliza a água? Letra A. Letra B. O que faz para evitar o desperdício em casa? Letra C. Já presenciou uma situação de desperdício de água? Descreva, em seguida, escreva uma possível solução para ela. Você vai dizer, se você já viu alguém desperdiçando água, então você vai explicar como foi, o que foi que você viu e você vai dizer qual seria a solução para acabar com esse problema de desperdício que vocês viram, certo? Então, esse sétimo, ele é todo pessoal, tá certo? O quinto também, que vocês vão fazer o cartaz, vocês podem escrever, desenhar, tá certo? E hoje a gente fica por aqui. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.